O objetivo desse projeto basicamente é fidelizar o cliente que está ali próximo de você, que está próximo ali do ponto de táxi. E nós sabemos que hoje em dia, principalmente quando nós temos um retorno, quando nós temos de alguma forma alguma motivação para comprar aquele serviço ou produto, naturalmente nós conseguimos sim atrair mais clientes. Nós vamos utilizar o cashback, uma palavra muito conhecida hoje, como uma forma de conquistar esse cliente, de criar um relacionamento com esses clientes, com os prédios, edifícios, as empresas que estão ali próximo, num raio de 500 metros, 1 quilômetro, onde a gente consiga atender. A gente vai fazer uma divulgação de marketing dentro desses empreendimentos para que a gente consiga aí alcançar o máximo de cliente possível. E basicamente é uma plataforma simples, objetiva e direta, onde o cliente, na verdade, ele vai fazer a solicitação, vai chegar um pedido na central do ponto de táxi, e a pessoa que estiver na fila lá, ela vai receber o pedido e vai chegar até o cliente ali. Então, basicamente, o cliente ele vai receber um cashback, ele vai receber um retorno ali quando ele fizer essa compra diretamente com a gente. Isso, de certa forma, para nós vamos conseguir sim mais clientes para atender. Então, eu vou te mostrar aqui basicamente como foi feito aqui o protótipo. Esse aqui é o acesso do aplicativo, tá? Então, um cliente que, por exemplo, que nunca acessou o aplicativo, ele vai ter essas informações, que ele pode pedir agora, ou ele pode programar por exemplo, uma viagem, e aí que nós vamos definir aqui a região. Então, nós colocamos aqui a região da Berrini, colocamos o prédio, por exemplo, do World Trade Center. Eu vou clicar aqui no World Trade Center só para você ver o exemplo aqui. Então, normalmente vai apontar no endereço próximo ao ponto ali. A pessoa ela vai descrever exatamente onde ela está, vai dizer ali, por exemplo, onde ela está, se ela está ali um exemplo, na porta leste, oeste, sul. E aí nós vamos salvar aqui. Nesse momento a gente já passa para uma próxima fase, onde o cliente vai definir se ele quer fazer aquela chamada para aquela hora ou ele vai programar. Então nós temos essas duas opções aqui. Ele pode chamar agora, tá? E ele pode programar também essa chamada. Então eu vou clicar aqui em programar só para você ver. Ele pode definir os horários que ele quer programar, né? Ele pode definir aqui, eu coloquei de meia em meia hora, mas isso aqui não é nada certo ainda, a gente pode mudar de acordo com a necessidade. E um outro ponto é você, por exemplo, querer chamar agora. Então eu vou fazer essa seleção aqui agora, exatamente para a gente testar, tá? Então ele clicou ali, já adicionou. E aí nesse ponto aqui, ele já, por exemplo, a gente pode fazer algumas campanhas com cupom, com mais descontos e tudo mais, mas esse não vem ao caso agora, mas é possível sim. São campanhas de marketing que a gente vai fazer mais para frente. E aí nesse ponto aqui a gente tem as opções. De repente o cliente já tem um usuário ou ele vai criar uma conta. Então se ele já tiver usuário, ele coloca o usuário e senha aqui. Caso ele não tenha, ele pode criar uma nova conta aqui embaixo. Ele pode logar com o Facebook ou ele pode logar com o Chrome, por exemplo, que seria o próprio Gmail. Então, vou fazer uma forma mais simples aqui. Eu vou logar aqui com um e-mail meu particular. Então, o logon ele é bem rápido, bem simples, tá? Eu testei a questão de performance aí da execução dos processos do aplicativo como um todo. E ele está bem rápido, tá? E nesse momento a gente já clica aqui em chamar. Quando eu clicar aqui, lá no ponto de táxi, ele vai ter um celular ou um computador e ele vai receber esse pedido. Então, a partir do momento que eu clicar aqui, eu conectei uma outra base do outro lado, que essa aqui é a parte da interface principal, onde o cliente, o solicitante, ele vai ter, mas a gente tem uma parte de background aí para que a gente receba esses pedidos. Então, eu clicando aqui em chamar, eu vou para aí, por exemplo, nesse caso aqui, esse cliente ele pode criar uma carteira, ele pode comprar também crédito. Aí ele tem três opções. Ele pode até pagar online, mas isso não vem ao caso agora, tá? Via PayPal ou através do cartão de crédito. Mas a ideia inicial é que ele pague depois da corrida, com Pix, com dinheiro ou com cartão. A gente sempre vai motivar o cliente aí a pagar com Pix, porque os taxistas, de certa forma, eles têm a maquininha e se ele conseguir receber com Pix, ele deixa de pagar essas taxas. Pelo menos essa é a situação atual que nós temos hoje, tá? Então, eu vou selecionar essa opção aqui para o cliente pagar depois, eu como cliente, nesse caso aqui. E aí, nesse momento, já gera um pedido, tá? Aí, o pedido efetuado com sucesso e aguardando o Zapjar, no caso que é a plataforma, para confirmar o pedido. Então, esse som que você está aqui ouvindo agora, eu vou para uma outra tela, que é a tela
que exatamente o pedido foi gerado, tá? Então essa tela aqui quem vai ter provavelmente é o administrador lá. Então eu tenho como aceitar esse pedido. Antes de aceitar, é importante você clicar aqui, ver os dados, por exemplo, nesse caso aqui é o nome da pessoa, o contato, você pode até confirmar o endereço, tá? Para ter a certeza, e depois de tudo isso você vai clicar em aceitar. A partir do momento que você aceita esse pedido, ele já volta para o cliente, tá? Eu vou voltar aqui para a tela do cliente, só para você acompanhar. Ele já volta para a tela do cliente, já com o motorista disponível que recebeu sua chamada. Então, automaticamente o cliente já recebeu a notificação lá que o pedido ele foi aceito e que alguém vai atendê-lo, tá? Então, assim, essa é uma ideia inicial. A ideia principal aqui é que a gente consiga o máximo de relacionamento com o cliente, nesse sentido, principalmente do cashback, porque ele vai conseguir um desconto e com isso a gente vai criar uma base para depois, por exemplo, esse cliente, um cliente que trabalha na Berrine e, por exemplo, mora na Paulista ou mora ali um pouco mais para cima ali no Itaim, e ele faz essa ida e volta todos os dias. Então ele pode também fazer uma solicitação inversa, de forma programada. E esse diálogo ele vai acontecer no momento que, por exemplo, o próprio motorista, né, o taxista estiver ali em contato com o cliente, fazer, né, essa divulgação aí mais próxima. E assim, a parte de marketing, para que a gente não tenha custo, a ideia desse aplicativo realmente a gente não ter custo nenhum, custo praticamente zero, né? Essa é a ideia. Então, assim, a ideia é fazer todo um plano de marketing, desde questões de totem, desde questões de entrar em contato com as empresas, com o RH, para fazer uma divulgação interna para os clientes, né, ou, vamos dizer assim, os funcionários daquela empresa, para que a gente consiga massificar o máximo possível aí e tratar aí um pouco sobre realmente ajudar ali a economia local. Essa é a ideia inicial, porque a gente já tem N concorrentes aí, que certamente vai bater muito forte na gente nesse sentido, mas a ideia é basicamente essa aqui. Então, assim, a gente vai deixar aberto aqui para sugestões, só para deixar bem claro, isso aqui não tem custo nenhum, tá? A ideia inicial é que a gente faça um trabalho e consiga avançar aí da melhor forma possível. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, você que está aí nesse ponto, caso você queira trazer alguma sugestão, eu vou deixar essas informações aqui para que a gente venha melhorar e, enfim, e até alterar mesmo o app de certa forma, né? Então, assim, a gente trabalhou o mais enxugado possível, gastando o mínimo de desenvolvedores para conseguir chegar nessa posição aqui com custo zero. É claro que tem muitos recursos aqui que podem ser agregados, podem ser adicionados, mas a ideia é trazer essa simplificação, custo zero e conseguir entregar essa taxa que a gente paga para esses outros fornecedores, vamos dizer assim, né, o 99, o EasyTaxi, a gente converta isso para os nossos clientes, e isso o cliente vai ter um cashback maior e naturalmente a gente vai adicionar mais relacionamento com esses clientes e fidelizar esses clientes. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Vou deixar meus dados aqui embaixo, qualquer sugestão estou aberto aí para ouvir. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.